uma adaptação das ferramentas de gestão de testes para uma definição aqui de uma norma chamada ISO 29119 dígito 3, que define os artefatos, os documentos de teste. Então você tem literalmente lá, sabe, uma quantidade de campos específicas que cada artefato de testes precisa ter. No caso de testes, as ferramentas de gestão de testes, que são as ferramentas onde você vai lá, faz login e cadastra os casos de teste que você quer executar, elas têm ali essa visão um pouco mais pesada do caso de teste, que fala para você, olha, tem que ter uma relação de qual é o projeto que esse caso de teste está, qual é o ID do caso de teste, qual é o ambiente onde ele vai ser executado. Então você vê aqui web, Chrome 99, num dispositivo mobile. O autor, quem criou esse caso de teste, qual é o título do caso de teste, quais são as pré-condições que ele tem, quais são os passos. E olha só esses passos aqui. São passos imperativos. Faça, inicie, informe, confirme, faça. É um passo a passo do analista de testes dizendo para o testador, execute esses passos. O testador vai lá, pega isso e executa. Abre o Chrome, no mobile, o Chrome 99, e vai lá e começa. Faça login dos dados do cliente. Login, julho 123. Dou Enter. Aperto lá o logar. Opa, qual é o resultado esperado? Tela secreta apresentada. Tela secreta apresentada. Beleza, vou pro próximo. Inicia a transferência de valores. Clico lá em fazer transferência. O foco tem que estar no campo favorecido. Opa, está. Né? E ele continua. E vai seguindo esse passo a passo. Se por acaso todos esses resultados esperados e as pós-condições se comportaram como esperado, pronto. Esse caso de teste passou. Se deu qualquer tipo de problema, esse caso de teste falhou. Entendeu aqui a ideia? Show de bola. O que esse modelo aqui tem de positivo? Está dentro de uma ferramenta. Essa ferramenta, a pessoa pode fazer filtros por esses campos aqui, porque acaba que, né, sistematicamente falando, essas informações são salvas no banco de dados. Pode ser investigado. Pode usar machine learning para tentar extrair insights importantes daqui, né? Pode ter aqui controle mais fácil. Dá para você fazer filtros, dá para você criar dashboards, dá para você extrair um monte de informação. Por quê? Porque é um dado estruturado. Beleza? Então, quando alguém fala assim para mim, Júlio, preciso criar caso de teste. Eu falo, tem certeza? Você está no ágil? Não, tenho. A gente está aqui seguindo um órgão regulador. Não tem como, a gente vai ter que registrar alguma coisa relacionada à documentação. Não, tá bom. Então, vamos optar por caso de teste. Por quê? Porque é super estruturado. Super fácil de entender o que tem que fazer. Foi criado especificamente para isso. Entendeu? Então, por mais que, volto a dizer, o mundo não é perfeito, sabe? Às vezes, né, você assiste alguma palestra minha ou algum discurso meu e você pensa, mas isso daí no meu mundo é diferente. Realmente, às vezes uma coisa no seu mundo é diferente. Ter casos de teste, né, dentro do seu contexto, mesmo que não seja o contexto mais recomendável, é o que a vida traz, porque às vezes as pessoas implementam coisas no seu dia a dia que elas não são tão eficazes assim, mas mesmo assim está acontecendo. Então você tem que estar pronto, tem que estar pronta para conseguir lidar com aquilo que aparecer no seu dia a dia, como sendo alguém que testa aplicações, ok? Mas no meu caso, se eu fosse obrigado a estabelecer caso de teste dentro de um contexto ágil, eu usaria caso de teste tradicional. Por quê? Porque ele traz todas as informações que a gente precisa ter. Beleza? Beleza. Entretanto, alguns times ágeis foram lá e falaram assim, olha, quero ter caso de teste aqui dentro do meu time. Legal. Show. Mas, quer saber? Sabe aquele caso de teste que o Júlio está mostrando agora? Eu não gosto muito dele, não. Sabe por quê? Porque eu achei o negócio muito mais lindo. Vou te mostrar. E aí, quando você vai ver, essas pessoas pegaram lá o Gherkin, que é uma sintaxe de escrita de critérios de aceitação, muito utilizadas por desenvolvedores que juntos com os seus QAs e POs descrevem exemplos ou cenários de como o software deveria se comportar perante ao seu usuário. E aí pega essa sintaxe de escrita de critérios de aceitação e usa como se fosse casos de teste. Então algumas pessoas vão olhar para isso daqui e vão falar assim, isso daí é o BDD. Não, isso daqui é um cenário escrito com uma sintaxe chamada Gherkin. Essa sintaxe chamada Gherkin tem algumas palavras-chave, como cenário, que também pode ser exemplo, dado que, quando,
e, então e mas. São algumas das palavras-chave que o Gherkin traz. Aí alguém foi lá e falou assim, olha, gosto muito mais desse formato do que desse. Quer saber? Vamos substituir. Então, algumas pessoas vão lá e escrevem casos de teste no formato Gherkin. É errado dizer isso daqui é o BDD. Não, porque o BDD é um método de desenvolvimento que envolve muitas outras coisas, não só a escrita de um cenário no formato Gherkin, ok? Então, mega importante para você que fala, vou escrever o BDD, é olhar e buscar lá no site do Cucumber, por exemplo, quais são referências do Gherkin, que é a sintaxe utilizada para esse cenário aqui, beleza? Então, lembre-se disso. Não fale mais, vou escrever o BDD, ou já criei o BDD, mas sim, já criei um cenário em Gherkin, já escrevi um cenário em Gherkin, beleza? Esse daqui, então, é uma adaptação do mercado para times ágeis, ok? Uma adaptação do mercado para times ágeis. Então, fala o quê? Dado que são as pré-condições que a gente tinha no caso de teste. Quando são as ações, os passos que a gente tinha lá no caso de teste tradicional. E o então são os resultados esperados ou pós-condições, ok? Só que olha aqui para o caso de teste. No caso de teste, para cada quando aqui do Gherkin, ele tem uma espécie de um então aqui, né, na frente. Então, se a gente fosse escrever esse caso de teste aqui com o Gherkin, seria como? Dado que o cliente precisa ter saldo e a favorecida precisa ter saldo de 0, quando eu faço o login com os dados do cliente, daí teria que ser assim, né? Então, a tela secreta é apresentada. Quando inicia a transferência, então o foco do campo favorecido, o foco no campo favorecido. Quando informo 500, então mensagem de confirmação é apresentada. Só que o que acontece? O Gherkin tem uma boa prática, que diz o seguinte, você fala dado que, fala quando, fala então. Não pode ficar misturando as coisas. Você não pode fazer dado que, quando então, quando então, quando então, quando então. Isso não é uma boa prática aqui do Gherkin. O Gherkin ele é todas as pré-condições antes, as ações no meio e as pós-condições depois. Isso não colabora com o que você tinha aqui no caso de teste, que era a possibilidade de dar resultados esperados para cada uma das ações. Não tem essa possibilidade. Logo, por algum motivo a gente esqueceu disso, que nos limitou aqui. A gente adaptou o caso de teste para um formato Gherkin, mas a gente acabou esquecendo disso. Outra coisa que você vai ver é o seguinte, quando a gente fala de Gherkin, ele pode ser escrito de duas maneiras. Uma maneira declarativa, que é essa daqui, ó. Dado que o usuário tem saldo, quando ele seleciona a Bebel como favorecida e 500 como valor da transferência, aqui não está falando se é uma aplicação web, se é uma aplicação desktop, se é uma aplicação mobile, não está falando nada disso. Aqui já é diferente. A gente está fazendo imperativo. A gente está descrevendo passo a passo aqui o que é que tem que acontecer. Certo? Aqui já não. Aqui a gente está descrevendo. Tá uma coisa muito mais não adaptada à plataforma em si, mas mais genérica. Só que o que acontece? Às vezes aqui dentro do Gherkin, a pessoa vai escrever um caso de teste em Gherkin e acaba por colocar um Gherkin aqui que é extremamente imperativo. Então você vai ver coisas como quando ele navega para a URL ABC e clica no campo XPTO e digita no campo ABC e clica no botão ABC e então vê a mensagem YZ e então clica no link, você vai ver coisas dessa forma. E o que acontece? Isso daqui vira uma tripona tão grande que fica até difícil de entender o que está escrito. Novamente, um caso de teste estruturado como esse ganha muito de um caso de teste semi-estruturado escrito em Gherkin. Por quê? Porque o Gherkin é um texto puro. O caso de teste é uma estrutura estruturada, é um conjunto de informações estruturadas. Daqui eu consigo extrair vários insights. Daqui eu já teria que trabalhar de uma maneira muito mais difícil se eu fosse extrair dados, extrair informações posteriori do que eu tinha em cada um desses casos de teste aqui escritos em Gherkin, entendeu? Entretanto, tem muitas pessoas que gostam muito desse formato. Por quê? Porque pode usá-lo dentro de uma ferramenta chamada Cucumber para poder, então, dirigir os testes automatizados a serem executados. Então tem muita gente que adora isso daqui justamente por isso, ok? Aqui já não, por quê? Porque é um caso de teste, não é um insumo direto para a automação. Esse daqui já pode ser um insumo direto para a automação, ok?
Então tem aí essas nuances. O que trouxe a gente para casos de teste escrito em Gherkin, principalmente foi essa questão do uso do Cucumber e também, né, essa questão de tentar se livrar de uma maneira estruturada para uma maneira semi-estruturada, ok? Esse vídeo não está aqui para dizer o que é o certo ou errado. Está aqui para dar para você informações para que você saiba julgar e saiba, né, trabalhar com as informações. No final das contas, é sobre isso que o meu canal, né, tenta te ajudar você a estruturar a sua carreira para que você entenda melhor como é o seu papel e que você possa trabalhar com os artefatos ou as técnicas que estão disponíveis para você. Show? Beleza. Então esses são os três formatos mais conhecidos de caso de teste que tem hoje em dia no mercado. Júlio, e sobre boas práticas de como escrever casos de teste? Tem. Primeiro, não crie um caso de teste que depende de outro. Lembra aqui, ó, dessa nossa tabela de decisão? A gente tinha aqui 4 casos de teste, ok? Você vai ter outras regras que vão gerar outros vários casos de teste. Vamos dizer que você tem um caso de teste, que é o caso de teste de você transferir dinheiro de volta. Tá? Então você tem um caso de teste de transferir e o outro de, sei lá, estornar a transferência, por exemplo, sabe? Então o que acontece? Você vai lá e fala, o caso de teste 1 é de transferir, o caso de teste 51 é de estornar, já sei, vou colocar o caso de teste 51 dependendo do 1. E aí, como o 1 ele transfere R$500, depois eu vou lá no 51 e transfiro de volta. Só que o que acontece nesse caso? Se o caso de teste 1 falhar, o 51 nunca será executado. Então isso é uma má prática. Por isso uma boa prática é diferente, é você falar assim, se você precisa estornar algo, que você tenha a informação da transferência já salva no banco de dados, sem que você tenha que rodar nenhum caso de teste. Então você vai lá literalmente e congela o banco de dados para que ele já tenha, você vai lá e faz manualmente, né, uma transferência, que não está relacionado a nenhum caso de teste, e você congela a sua base. Quando você for rodar o caso de teste 51, você descongela ela e vai lá então e executa aquele estorno e vai estar tudo certo lá. Você não dependeu do caso de teste 1, entendeu? Então quando você depende do caso de teste 1, você tem uma dependência e isso pode ser ruim para você, ok? Vamos lá. Crie casos de teste que sejam realmente claros e diretos ao ponto. Se eu venho aqui e começo a criar aqui, por exemplo, aqui um caso de teste, sabe? Que ele não é objetivo, por exemplo, transferência de um valor de um usuário ABC para o usuário XPTO com uma informação relacionada ao saldo que pode ser obtido. Pronto, já sabe, ficou muito confuso. Não está direto ao ponto. Então, direto ao ponto, né? Super claro. Siga ao menos o template inicial. Qual que é o template inicial? Esse daqui. Se você tiver que escrever um caso de teste, não simplesmente escreva qualquer coisa. Pelo menos siga essa estrutura aqui que ela já vai te ajudar a você conseguir, então, estruturar bem um caso de teste. Ok? O que mais, Júlio, que tem? Pô, tenho não escreva caso de teste que se baseiem em suposições. Eu nunca vou escrever um caso de teste, por exemplo, esse daqui, dizendo que quando o usuário seleciona a Bebel como favorecida, sendo que favorecida nem é uma opção do meu software. Puxa, no meu software eu não tenho essa questão de favorecidos. Então como que eu vou escrever aqui que ele seleciona a Bebel como favorecida se naquele software que eu vou testar não existe a opção de selecionar favorecido? Tá entendendo? Então você não supõe com base na sua experiência. Você escreve com base no que é real. Ok? Porque quando alguém for executar esse caso de teste aqui escrito em Gherkin, a pessoa vai executar e ela sabe que quando ela executar, se tiver qualquer coisa que não está consistente com o que está escrito aqui, ela tem que reportar como sendo uma falha. Se você gera seus casos de teste com base em suposições, isso com certeza vai acontecer e vai ser muito ruim. Por fim, como sendo boa prática ainda, crie casos de teste com base em técnicas de design de casos de teste. Então, ó, criei os meus 4 casos de teste com base nessa aplicação da técnica aqui da tabela de decisão. Por quê? Porque o caso de teste é algo que é criado a partir de uma regra, a partir de uso de uma técnica, ok? Júlio, só posso testar a partir de casos de teste? Não, tem outras diversas formas para você testar uma aplicação. Com base em testes exploratórios, com base em riscos, com base no código, com base nos modelos, tem um monte de outras formas de testar. Caso de teste é só uma delas. Por isso que eu falo para você, pesquise mais sobre como testar softwares. Isso vai ajudar você a entender melhor o que você pode trazer de benefício para dentro do seu contexto atual. Beleza? Show de bola. Agora é o seguinte, se você for usar Gherkin,
tá? Se for usar Gherkin, por favor, acessa lá o cucumber.io/docs/Gherkin/reference para que você possa então entender quais são as boas práticas de escrita. Porque com essas boas práticas de escrita, você vai escrever um Gherkin que é um Gherkin positivo, um Gherkin bom, um Gherkin que seja compreensível por todas as pessoas que estão no seu time, beleza? Júlio, quais são os benefícios que eu vou alcançar depois de ter assistido esse vídeo aqui? Você vai conhecer as principais formas do mercado de como criar caso de teste. Isso é ótimo. Você vai participar de uma entrevista, alguém falou, escreva caso de teste, já sabe como escrever. Você só descreve, presta atenção na descrição dos desafios, né, que aquela determinada vaga propõe, para que você saiba qual dos 3 você vai usar. Júlio, o que mais? Você vai melhorar a sua forma de construção e adaptação aos modelos comuns de caso de teste. Então, vai ficar muito mais fácil para você conseguir melhorar a forma com que você constrói esses casos de teste aqui para você e para o seu time. E se você, é claro, perdeu qualquer coisa aqui, você pode voltar e assistir esse vídeo novamente, quantas vezes você quiser, porque ele vai estar aqui dentro do meu canal no YouTube, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, também de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário. E se você quer ter acesso a esse PPT aqui, esses slides que eu mostrei, basta você ir lá no meu canal do Júlio no Telegram, que é o t.me/JúlioDeLimas. Lá você consegue ter acesso a todos os PDFs que eu uso aqui dentro dos meus vídeos aqui no canal. E aí você consegue então ter acesso, baixar e guardar com você para que você possa consultar sempre que for preciso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.